Queridos, como o pastor Júnior falou, hoje nós damos início a essa campanha tremenda que é dos 7 derramamentos do sangue de Jesus. Porém, hoje eu não vou falar de um derramamento específico. Eu quero hoje te trazer uma palavra mais introdutória, uma palavra mais geral, para você entender o que é o sangue. Para você entender por que o sangue de Jesus é tão importante em nossa vida. Tem alguém que quer aprender mais sobre o sangue aí? Amém? Então eu quero te trazer uma palavra que está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Hebreus 9, 24. Eu queria que você lesse comigo até o 26. Diz assim: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou. Diga comigo: uma vez por todas, Jesus sofreu em meu lugar. Uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém? Eu quero convidar você a orar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós estamos confiantes diante da tua presença, porque sabemos do poder que o teu sangue nos dá e da liberdade que ele nos concede para entrar diante de ti. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem essa noite para nós. Usa a minha vida de forma tremenda nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, diga amém. Amém. O tema dessa palavra é a trajetória do sangue de Jesus. Diga comigo: a trajetória do sangue. O sangue na Bíblia, ele tem uma trajetória, ele tem uma história, ele tem um caminho por onde Deus foi mostrando o sangue para nós. E nesse primeiro culto dessa campanha, eu quero mostrar para você, do início da palavra até o momento da morte de Jesus, como o sangue foi aparecendo na Bíblia e qual importância Deus dava para ele em cada desses momentos. Talvez você não entenda o quão sério é esse assunto. Talvez você não saiba o quão tremendo é o sangue de Jesus e quão poderosa é uma campanha como essas. Toda igreja deveria ter uma campanha falando do sangue de Jesus, porque o sangue concentra nele toda a bênção que a igreja recebeu de Deus. Tudo está no sangue. Diga comigo: tudo está no sangue. Talvez você se pergunte: pastor, como que uma substância física que foi derramada há 2000 e tantos anos atrás pode nos dias de hoje fazer alguma coisa por mim? O que tem a ver o sangue que Jesus derramou com as minhas finanças? O que tem a ver o sangue que Jesus derramou com a minha saúde? Qual a ligação dessas coisas, pastor? A partir da próxima quarta, você vai entender separadamente que Jesus derramou seu sangue 7 vezes. Quantas vezes? E em cada uma dessas vezes havia um símbolo por trás daquilo, havia uma compra espiritual que Deus estava fazendo de uma bênção que Ele estava te dando. Mas por que o sangue é o elemento que serve para nos dar essas bênçãos? Por que o sangue? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você sabe por que o sangue
é tão importante na Bíblia? Por que o sangue de Jesus tem essa importância toda? Ora, o sangue de Jesus, para nós começarmos essa conversa, ele não era uma substância normal. Ele não era igual ao meu sangue e o seu. Todo mundo aqui já estudou um pouquinho lá de biologia, ou até mesmo do tempo das ciências. Não sei você, eu sou do tempo das ciências, não é? Você já estudou e você sabe, e nem precisa estudar para isso, todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, que cada um de nós é composto de uma parte que vem do pai e uma parte que vem da mãe, sim ou não? Quem era a mãe de Jesus? Maria. E quem era o pai de Jesus? José. O pai de Jesus é Deus. E Jesus foi formado no ventre de Maria, da união do DNA de Maria com o DNA de quem, queridos? Diga, de Deus. Por aí você já pode perceber que o sangue de Jesus não era um sangue normal. Não era qualquer substância. O sangue do próprio Deus, no sentido de que a essência dele saiu dele e veio até nós encarnado. Diga glória a Deus. E esse elemento, ele começa a ter um símbolo tremendo na Bíblia, que nós vamos aprender hoje e ao longo dessas quartas-feiras. Mas antes de chegar no sangue de Jesus, antes de Jesus nascer, Deus já vinha mostrando desde o início o quão importante o sangue é na vida do seu povo. Alguém aqui é povo de Deus? Então diga para o irmão que está do seu lado: o sangue é importante em nossas vidas. Na verdade, hoje eu quero mais te contar uma história do que te trazer uma mensagem com pontos. Essa história do sangue que começou lá no Gênesis. Começou quando Adão e Eva pecaram e trouxeram um grande problema para Deus resolver. Deus cria o homem e a mulher. E Ele os coloca no Éden e dá para eles só um mandamento. Ele disse: vocês podem comer de tudo, só não comam daquela árvore ali. E eles esqueceram todas as outras árvores e quiseram só a justa árvore que não podia comer dela. E nós sabemos que isso trouxe uma maldição tremenda para a humanidade. E Deus chega na hora em que eles comeram o fruto. Deus vem do céu, chega e vê aquela situação. Primeira coisa, Ele procura Adão e Eva e não acha. Porque eles estão o quê? Escondidos. E Ele diz: Adão, onde é que você está? Adão aparece. Ele reúne o casal. Ele chama a serpente. E ali Deus faz uma reunião com eles, onde o Senhor é obrigado a manifestar a sua justiça. Diga comigo: Deus é amor, mas é justiça. O caráter de Deus tem várias faces, querido. O mesmo Deus que te ama é um Deus que é justo e não aceita erros. E agora, Deus, mesmo amando o homem, Ele precisava permitir que a sua justiça se manifestasse. Por isso Ele vira para Adão e diz: Adão, eu disse para você não comer desse fruto. Porquanto isso fizeste, maldita é a terra por tua causa. Aquilo que você comia e fazia facilmente, agora você vai ter que suar para conseguir. Você vai ter que trabalhar, Adão. Trazendo para os dias de hoje, você vai ter que acordar 4 da manhã, pegar um ônibus, descer, pegar outro ônibus, passar até 7 horas da noite trabalhando, de domingo a domingo. É mais ou menos isso que Deus estava dizendo para ele.
essa escassez, essa dificuldade financeira, não é do agrado de Deus. Deus vira para Adão e dá aquela sentença. Diga comigo: a justiça de Deus trouxe algumas coisas sobre a humanidade. Uma delas foi a vergonha por causa do pecado. Quando eles viram a santidade de Deus chegando, eles se esconderam. Quando Deus chegou e viu aquele pecado, a outra coisa que Ele trouxe, que essa justiça teve que trazer, foi a miséria sobre a terra. Porque Adão plantou desobediência, ele tinha que colher miséria. A justiça de Deus trouxe mais algumas coisas. Outra coisa que a justiça de Deus trouxe foi esterilidade sobre a humanidade. Deus virou para Eva e disse: agora você vai dar luz com dificuldades. Eu estou te contando toda essa história para você entender onde o sangue entra na nossa vida. Diga comigo: a justiça de Deus e o pecado do homem trouxeram vergonha, miséria, esterilidade, castigo de Deus e separação de Deus. A santidade de Deus chegou, Adão se envergonhou. Deus vira para Adão e diz: você vai colher miséria porque você plantou desobediência. Deus vira para Eva e diz: você vai colher esterilidade porque você plantou desobediência. Deus vira para a serpente e fala assim: olha, um filho de uma mulher um dia vai pisar na tua cabeça, eu vou te castigar, serpente. Castigo de Deus. E por último, Deus pega Adão e Eva, abre a porta do jardim e diz assim: por favor, saiam. Vocês não podem mais ficar aqui. E aquilo foi muito duro para Deus. Não pense que depois de manifestar a sua justiça ali no Éden, Deus gostou daquilo que aconteceu. Deus não estava feliz com aquela situação. Mas como eu disse a você aqui, Deus é amor, mas é o quê? Justiça. E é aí onde o sangue entra. Quando Adão e Eva pecaram e eles ficaram nus, Deus decidiu fazer algo para cobri-los. O Senhor mata um animal, tira a pele dele e faz roupas para Adão e para Eva. E ali eles ficaram livres, pelo menos, da vergonha. Eles não podiam voltar para o jardim, eles não poderiam ter de volta ainda a prosperidade da terra, eles não poderiam ter de volta a fertilidade livre, sem dor, eles não podiam ter de volta nada disso. Porém, o sangue daquele animal deu uma pista para Deus do que ele poderia fazer para resolver aquele problema. Quando aquele animal morreu, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, 21 diz: e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Diga comigo: Deus entendeu. Não, mas fala forte. Deus entendeu que o sangue inocente poderia resolver o problema dos pecados. Quando Deus faz aquilo, aquele animal tinha alguma culpa, irmão, daquela situação? Sim ou não? Ele não fez nada. Um animal inocente morre para que venha um refrigério, para que venha uma solução, ainda que pequena, para a vergonha humana. Deus volta aos céus naquele dia com um plano em mente, e ele seria executado aos poucos na sua palavra. Diga comigo: aos poucos, Deus começou a colocar em prática o plano do sangue. Pergunta o irmão do lado: você quer saber como foi esse plano, irmão? Deus começa a revelar que o sangue tem poderes, irmão.
Uma das coisas que o sangue é capaz de fazer por mim e por você, Deus vai mostrando ao longo do Velho Testamento o sangue aparecendo, e Ele estava como dando pistas para o homem, dizendo: percebam que o sangue tem poder, percebam que o sangue pode resolver, percebam que o sangue pode transformar a situação de vocês. Primeiro, Ele resolve o problema da esterilidade. Havia uma maldição sobre todos os seres humanos, de que eles seriam estéreis, eles teriam dificuldade, não é esterilidade completa, mas eles teriam dificuldade para procriar. Aí Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. Deus diz: Abraão, está lá em Gênesis 17:10. Hoje eu preciso que você caminhe um pouco na Bíblia comigo, para que nós possamos ver esse sangue aparecendo em cada uma das passagens da palavra. Gênesis 17:10 diz: esse é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vocês, está errado aí, né? Divulgar para aquele que me, verso 11, circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio, e isso será por sinal de pacto entre mim e vós. Primeira coisa que Deus mostra sobre o sangue, que o sangue tem poder para sarar a maldição das gerações do homem. Enquanto Eva recebeu um castigo nas suas gerações, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, agora através do sangue dos homens de Israel, através do corte do prepúcio de todo homem, os homens vão procriar de forma abençoada e aliançada comigo. Diga comigo: com o derramamento de sangue. Fala forte: com derramamento de sangue, Deus estava sarando o problema da esterilidade humana. Era uma solução completa? Não, porque os homens tinham que sofrer na sua carne. Eu não sei quantos aqui já viram falar disso, ou talvez homens aqui já até fizeram. É o que se conhece hoje como a cirurgia de fimose. O prepúcio masculino é cortado, e ali, querido, há um sangramento, há um resguardo muito grande, é muito doloroso, mas aquele sangue derramado era um símbolo de uma aliança que abençoaria as gerações do homem. Depois, Deus começa a dar outros indícios de que o sangue pode saciar a sua justiça. Ele mostra lá em Êxodo 21:23. Eu queria que você abrisse comigo. Êxodo 21:23. Êxodo 21:23. Diz assim: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Você sabe o que Deus estava dizendo? Alguém matou alguém? Matou. E agora? Como nós vamos resolver esse problema? Com sangue. O sangue de quem matou vai precisar ser derramado também. O sangue de quem amputou vai precisar também, aquela pessoa será amputada, e o sangue vai servir para resolver aquele problema de justiça. Então Deus começa a mostrar na sua palavra que com o sangue os problemas humanos podem ser resolvidos. Tem alguém me entendendo aí? Diga amém. Depois, ainda desse assunto, em Gênesis 9:6. Gênesis 9:6, a Bíblia diz: quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então Deus começa a nos mostrar que através do sangue, os problemas que vieram lá no Éden podem ir sendo resolvidos, ou pelo menos amenizados. Ele não resolveu 100% o problema da esterilidade, mas o sangue do povo de Abraão, os filhos de Abraão, arrancando o prepúcio, abençoava a sua descendência. O sangue de um assassino derramado abençoava aquela situação, e a justiça de Deus cessava. O sangue então começou a ser um instrumento para dar acesso à presença de Deus. Foi a terceira coisa que Deus mostrou que o sangue fazia. Diga comigo: o sangue
na palavra de Deus, também mostrava que através dele poderíamos ter acesso à presença de Deus. Lembra que Adão e Eva foram expulsos do Éden? Sim ou não? Deus mostra para Moisés que com o sangue era possível voltar à sua presença. Está lá em Êxodo capítulo 30, versículo 10. Êxodo 30, 10, a Bíblia diz: amém? E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado, fará expiação sobre ele uma vez no ano pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Agora, o sangue de animais ainda não era o sangue de Jesus, mas o sangue de animais dava condições de Arão entrar no Santo dos Santos, que simbolizava a presença máxima de Deus. O Senhor vai mostrando para o povo que o sangue é o caminho. Diga para o irmão do lado: o sangue é o caminho para resolver qualquer um dos teus problemas. Diga para ele: seja esterilidade, seja problemas de justiça, seja distância de Deus, Deus está mostrando que o sangue é a solução. Devagarinho Deus vai revelando, como quem vai dizendo: prestem atenção no sangue, prestem atenção no sangue. A outra coisa que Deus mostrou ainda no Velho Testamento era que o sangue tinha poder para abençoar o povo com prosperidade. A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote pegava o sangue de um animal no tempo de Moisés, e ele entrava no tabernáculo que Moisés construiu, eu vou já falar dele para você. Quando o sumo sacerdote entrava naquele tabernáculo carregando o sangue, ele podia entrar, ainda que fosse o sangue de um animal, o sangue de um cordeiro, ele podia entrar no Santo dos Santos. Ele colocava o sangue ali na Arca da Aliança, no propiciatório, e Deus recebia aquele sacrifício. E depois ele pegava aquele mesmo sangue e ele saía, e com aquele sangue ele aspergia 7 vezes sobre o povo. E então ele liberava uma bênção. Ele dizia: o Senhor abençoe e prospere Israel durante todo esse ano. Diga comigo: a bênção vinha, mas durava só um ano. Deus está mostrando que o sangue de animais, ele era poderoso para ajudar o homem, mas não era uma bênção permanente. Ele estava dando uma pista dizendo: olha, tem alguma coisa a ver com sangue, o que eu vou fazer para mudar a vida de vocês. Por enquanto vocês vão usar esse sangue de animais. Ele pode abençoar a tua descendência? Pode, ainda que naquela época precisasse doer nos homens. Ele pode abençoar vocês com prosperidade? Pode, mas a prosperidade só durava quanto tempo? Um ano. Depois ele tinha que fazer de novo, matar outro cordeiro, e todo ano era isso. Já era poderoso, mas era temporário. Diga para a pessoa que está do seu lado: já era poderoso, mas era temporário, porque era o sangue de animais. Além disso, Deus nos revela que o sangue, ele tem um poder de clamar sozinho a Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, a palavra nos diz que quando Caim derrama o sangue do seu irmão Abel na terra, o sangue de Abel, ele faz uma oração a Deus. Como é que é, pastor? O sangue ora? Sim. A Bíblia diz: falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou.
Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Diga comigo: o sangue, quando derramado, ele é capaz de clamar a Deus por justiça. O sangue tem poder para sarar a nossa esterilidade. O sangue tem poder para te trazer prosperidade. O sangue tem poder para te reaproximar de Deus. O sangue tem poder para ele sozinho orar a Deus por você. E Deus vai nos mostrando. Ele vai mostrando aqui, eu estou mostrando para você a história desse sangue aparecendo na Bíblia. Quando uma pessoa te perguntar amanhã e disser: rapaz, por que a tua igreja faz essa campanha de negócio de sangue? É macumba isso aí? Tem gente que não entende. Na verdade, Satanás é que tem imitado para tentar ridicularizar as coisas de Deus. Ele pega um macumbeiro e manda que o macumbeiro faça sacrifícios com sangue também. Mas o verdadeiro sentido do sangue é esse que Deus vem nos mostrando em sua palavra. O sangue aparece como elemento capaz de gerar um clamor aos ouvidos de Deus. Abel já estava morto, irmão, mas o sangue dele estava fazendo o quê? Clamando, diga, clamando a Deus. Agora, quando a gente pegar todos esses símbolos e trouxer para o que Jesus fez por nós, você vai dar um grito de glória aqui, que esse teto aqui vai estremecer nessa noite. Outra coisa que o sangue pode fazer por nós, e Deus nos revelou na sua palavra, está em Êxodo capítulo 12, verso 13. Além de todos esses poderes, o sangue pode nos libertar das garras do inimigo. Diga glória a Deus. Êxodo 12, 13 diz: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vocês praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Isso aqui é a Páscoa do Senhor. Deus ordena que através do sangue de um cordeiro puro, aquele povo possa passar o sangue na porta das suas casas. E quando a maldição, quando a justiça de Deus vem, o sangue paga o preço. Quando a morte vinha para todos os pecadores, diga comigo: a morte existe para todos os pecadores. Alguém aqui comete pecados? Eu cometo. E por que nós ainda estamos vivos? Por que a justiça de Deus não entrou nas nossas casas e não nos destruiu? É simples. É porque quando a justiça de Deus vem, ela vem para matar alguém, um pecador. E quando ela chega na porta da tua casa, ela vê que alguém já morreu, porque tem um sangue na porta da tua casa. É o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E a justiça de Deus olha e diz: opa, aqui já morreu alguém, eu não preciso entrar aqui. Mas Deus vai nos mostrando, através da Páscoa do Senhor, o povo de Israel foi liberto do Egito, e eles puderam atravessar o mar. Como era o nome do mar, irmão? O mar o quê? Vermelho. Você não está vendo as pistas de Deus? Fala para o irmão do lado: para você ser liberto, você precisa passar pelo mar vermelho, pelo sangue de Jesus. Amém? Tudo isso eram símbolos do sangue que viria por aparecer lá na frente. O sangue aparece na Bíblia, em todos esses episódios que eu te falei.
Ele aparece no Éden, ele aparece na aliança de Deus com Abraão na circuncisão, ele aparece na Páscoa, na libertação do povo, ele aparece nas leis de Moisés, ele aparece no cordão que Raabe pendurou na sua janela, para escapar da morte, quando Israel invadiu Jericó, e só ela escapou, porque na janela dela tinha um símbolo, era um cordão vermelho que estava amarrado. Então diga para a pessoa do seu lado, o sangue aparece como um símbolo em todo o Antigo Testamento. Beleza. Deus estipulou o sangue para resolver tudo isso. Mas Deus começou a observar que aqueles sacrifícios que eles faziam só durava quanto tempo? 1 ano. Deus começou a observar que o sacerdote entrava, botava o sangue do animal do Santo dos Santos no propiciatório, ele saía, abençoava o povo, e no outro dia o sacerdote estava tomando cachaça. Deus começou a observar que aquele sangue, o homem, ele cortava o seu prepúcio para fazer uma aliança da circuncisão, mas apesar de ter o seu prepúcio cortado, ele ia e se deitava com outras mulheres. E Deus começou a perceber que aquele sangue de animais não valia de nada. Aquilo não era o suficiente para mudar o homem por dentro. O homem fazia rituais, fazia cerimônias, mas quando acabava a cerimônia, ele ia cair no mundão. Saía do culto, ia para o Zé Pereira. De que adiantava, irmão? Aí é onde Deus começa a fazer um plano ainda maior. E Deus começa a revelar esse plano ainda lá no início. Querido, a palavra de Deus é muito linda. Você vai perceber agora, um negócio que eu vou fazer bem aqui. Eu queria a ajuda de... Cadê os meus discípulos que estavam ali atrás? O Ivan, Laércio aí, o Rafael, me dá uma força também. Tragam aí umas cadeiras aí de trás para mim, por favor. Rapidão. Eu quero 7 cadeiras, ligeiro. Eu vou mostrar aqui para você como Deus já dava pistas do que o sangue ia fazer desde o início. Ainda quando ele levantou o tabernáculo com Moisés, Deus já estava mostrando que Jesus um dia ia morrer por nós. Amém? Bora, homem de Deus. Homem forte desse. Tem quantas aí? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Dá uma força aqui, Wesley. Eu vou colocar aqui para você, vai tirando elas aí, as cadeiras, numa posição que você vai entender algo. Vou dar aqui mais uma. Não, pode deixar essas duas juntas, pode deixar juntas. Pronto. Tem uma imagem que eu quero mostrar para você entender isso aqui. Irmão, você vê como isso aqui é forte. Eu pedi que os meninos separassem uma imagem. Põe a primeira aí, aquela do tabernáculo todo. Isso. Você está vendo essa imagem? Aqui é o tabernáculo de Moisés. Deus mandou que Moisés construísse esse templo no deserto. E aqui o povo ia buscar a Deus. Essa parte cercada de branco era uma parte mais geral, onde todos do povo que quisessem adorar a Deus poderiam entrar nela. Ela se chama átrio exterior. Diga comigo, átrio exterior. A primeira parte do tabernáculo de Deus era o átrio exterior. Depois havia a segunda parte, que era essa cabana que você está vendo aí, essa coberta. Ela se chamava lugar santo. Diga comigo, átrio exterior, lugar santo
E no meio ali, mais ou menos, daquela cabana, tinha um véu que separava ela em duas partes. A segunda parte era chamada de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E para você entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E para ele chegar lá, aqui no Santo dos Santos, onde você está vendo aquela fumaça, ali a glória de Deus descia, e o sumo sacerdote deixava o sangue no propiciatório, na arca da aliança, e a glória de Deus vinha. Só que tem há uns elementos dentro desse tabernáculo que nos ensinam sobre o sangue. O primeiro elemento desse tabernáculo, você pode passar para outra imagem? Nós vamos ver agora uma imagem dele por cima. Quando a pessoa entrava, o primeiro elemento era o altar do sacrifício. Diga comigo, altar do sacrifício. Então, o sumo sacerdote chegava aqui, ele passava pela primeira porta, e aqui tinha um altar, algo bem grande, feito de ferro, onde ele pegava o cordeiro, cortava ali a garganta dele, colocava ele para sangrar ali, queimava aquele cordeiro e pegava o sangue dele e prosseguia no seu caminho. Esse primeiro elemento era o quê? Qual era o nome dele? Altar do sacrifício. E ele entrava, ele ia um pouco adiante, ainda do lado de fora, ele havia aqui sujado as suas mãos de sangue, a sua veste, e aqui ainda do lado de fora, ele tinha um segundo elemento, que era uma bacia de bronze. Diga comigo, uma bacia de bronze. Essa bacia, queridos, ela tinha água, e havia nela o fundo dela era espelhado. Então aquele sacerdote chegava e ele lavava as suas mãos, o sangue estava ali num recipiente, ele lavava as suas mãos, e então ele se purificava para poder entrar nesse outro espaço que era o lugar santo. Passou o altar do sacrifício, passou a pia de bronze, então ele entrava no lugar santo. Aqui no lugar santo existiam três coisas, como você vê ali. Aqui à esquerda havia um candelabro que tem 7 lâmpadas acesas, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. Aqui do outro lado, ele tinha a mesa dos pães, onde todos os dias o sacerdote trocava os pães diante de Deus. E aqui no meio, ele tinha o altar do incenso, onde ele queimava incenso para Deus. Mas aqui passava um véu muito forte, muito grosso, e os sacerdotes comuns não podiam passar, somente o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, depois de sacrificar no altar do sacrifício, se purificar na bacia de bronze, ele entrava aqui, e ele poderia, depois de perceber que o candelabro estava tudo aceso, que os pães estavam frescos, que o incensário estava aceso, ele passava pelo véu, e ele era o único que poderia entrar dentro do Santo dos Santos. Só aqui a glória de Deus descia. Aqui haviam duas coisas, uma sobre a outra. A primeira de baixo era a arca da aliança. Dentro da arca havia as tábuas da lei. Havia a vara de Arão que floresceu, e havia um pouco do maná. E em cima da arca estava a tampa dela, que se chamava propiciatório. Aqui, por que o nome dele era propiciatório? Porque nele era feita a propiciação, ou seja, o pagamento pelos pecados do povo. O sacerdote vinha com o sangue, e ele passava o sangue na tampa da arca. E quando ele passava, a glória de Deus descia naquele lugar, e o sacerdote falava com Deus face a face. Pastor, por que o senhor botou essas cadeiras aí em cima? Foi só para ensinar para a gente?
Eu quero que você olhe para a forma como essas cadeiras estão dispostas. Que forma elas geram? Você pode passar outra imagem para mim? Ainda no tabernáculo de Moisés, Deus já estava dizendo: hoje é o sangue de um animal qualquer, mas um dia, numa cruz, eu vou entregar o meu filho, e o sangue dele vai acabar com esse monte de ritual e religiosidade de vocês, e vocês serão limpos e transformados de uma vez por todas. Eu não disse para você que o sangue está na Bíblia desde muito tempo? Deus já vinha mostrando o que o seu sangue iria fazer por nós. Diga amém. Amém. Para finalizar, eu quero que você entenda que Deus então põe em execução o plano do sangue superior a todos. Ele envia o seu filho. Como eu disse a você, metade do DNA de Jesus era humano, mas a outra metade era divino. E aquele sangue não era normal. Ele já veio do céu. Era como se Jesus tivesse vindo do céu com uma bomba relógio dentro dele. E aquela bomba foi implantada no meio do inferno. E quando o corpo de Jesus foi dilacerado na cruz, aquela bomba foi acionada e todos os teus problemas foram resolvidos através do sangue de Jesus. Se for a Ele, você pode aplaudir mesmo. E eu quero encerrar essa celebração te mostrando que agora não era mais um sacerdote qualquer que estava entrando no tabernáculo. De uma vez definitiva, Jesus entrou na presença do Pai para transformar a minha vida e a sua. Primeiro, com seu próprio sangue nas mãos. Ele passa pelo altar do sacrifício. Aqui ele pagou o preço por mim e por você. Quando Jesus passa pela cruz, Ele nos redime do poder do inimigo. Diga comigo: o sangue de Jesus me redimiu do poder do inimigo. Quem era para morrer nesse altar aqui? Diga: era eu. Só que Jesus morre nele. Jesus morre nessa cruz. Agora esse tabernáculo é espiritual. Jesus está entrando agora nos céus. É por isso que quando Jesus morre, Ele diz para Maria Madalena: não toque em mim, porque eu ainda não subi até o meu Pai. E Ele disse que Ele precisa ir no Pai primeiro. Jesus veio com um sangue novo, com um sangue melhor do que o de qualquer animal. E Ele passa pelo estágio da cruz, e Ele nos redime do poder do inimigo. Satanás ia te matar nesse altar, mas Jesus morreu no teu lugar. Esse mesmo sangue que te redime, que paga o preço, também te perdoa. Diga comigo: pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados foram perdoados. Aqui na frente tem o que? Alguém lembra? A pia de bronze. Aqui é o lugar da lavagem. Você veio de lá todo errado, era para você ter morrido aqui. Mas Jesus passa também por esse estágio. E a Bíblia diz que quando o guarda fura o seu lado com a lança, sai sangue e sai o que? Água. Diga: pelo sangue de Jesus, eu sou purificado, eu sou limpo de todo o pecado.
Mas Jesus não para aqui, querido. Jesus avança e Ele entra com você no lugar santo. Aqui no lugar santo só sacerdotes poderiam estar, só homens justos. Mas Jesus não quer mais só aqueles que são de uma determinada família, como na época de Moisés. Agora qualquer um de nós podemos entrar aqui. Qualquer um de nós pode comer do pão da vida que desceu do céu, que está na mesa dos pães. Qualquer um pode ser cheio e batizado com os 7 Espíritos de Deus que estão no candelabro. Diga: pelo sangue de Jesus, eu sou justificado, e Deus me vê como se eu nunca tivesse pecado. Por fim, por ser justo, você pode receber o Espírito, você pode comer da palavra, você pode render adoração a Deus, que era o altar do incenso. Mas por fim, há um véu aqui que separa. Diga comigo: havia uma separação entre o homem e Deus. Mas se você antes fazia parte desse lado, depois que você se entregou a Jesus, você agora faz parte dos que estão do outro lado. Se esse lugar é separado, você também é separado. Você também é santificado. Diga comigo: pelo sangue de Jesus, eu sou santificado, separado para Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor por isso? Fique de pé.